Hoje nós estamos concluindo o estudo do Evangelho de Marcos. O evangelho mais antigo, dos 4 evangelhos, este é o mais antigo. E também o mais curto. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Portanto, 3 décadas somente após a morte do Senhor Jesus. Marcos apresenta as boas novas da salvação. Marcos apresenta o Evangelho de Jesus. Mas logo no primeiro verso de Marcos, capítulo 1, verso 1, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Marcos mostra, e vimos isso nas várias lições que estudamos, o Senhor Jesus como um homem de ação. Mostra muitos fatos, muitos eventos, muitos milagres do Senhor Jesus e menos ensinamentos, muito mais ações do que ensinos, milagres. Mas ainda ele apresenta Jesus, primeiramente como Filho de Deus. Aonde estão as características de Jesus como Filho de Deus? A sua autoridade, o fato de poder perdoar pecados, o poder do Senhor Jesus sobre a natureza, o poder do Senhor Jesus sobre demônios, sobre as doenças, sobre a morte. Ele também apresenta Jesus como Filho do homem, como um servo sofredor, que dá a vida em resgate de muitos, mas que voltará com poder e glória. Além disso, ele também apresenta o Senhor Jesus como Messias, como o Cristo, não como o Messias esperado pelo povo hebreu. O povo hebreu, como estudamos, esperava um Messias libertador de Roma, um Messias glorioso, um rei glorioso, poderoso, que restaurasse o reino de Davi. Mas o Messias que Marcos apresenta, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, era um Messias rejeitado. Mas ainda ele relata o constante conflito entre Cristo e Satanás, entre Cristo e as forças do mal, entre Cristo e os diversos demônios que afligiam a população àquela época. No livro de Marcos, nós vimos os milagres de Jesus, vimos as parábolas de Jesus e vimos também as controvérsias de Jesus com os líderes religiosos da sua época. Como diz o texto, ele falava com autoridade, não como os escribas e fariseus. E o fato de Jesus falar com autoridade e apresentar o evangelho como ele devia ser realmente apresentado, apresentar a religião como ela devia ser, isso causava desconforto com a liderança religiosa e causava controvérsias entre o Senhor Jesus e estes. Um texto do livro de Marcos aproximadamente se dedica à Semana da Paixão, os dias entre quinta-feira e domingo, os dias que viram o julgamento do Senhor Jesus, viram primeiramente o plano para matar Jesus, depois a traição, a última Páscoa e depois a última Páscoa, a traição, a prisão do Senhor Jesus no jardim do Getsemane, o julgamento do Senhor Jesus, primeiro pelo Sinédrio e depois por Pilatos, representando o governo romano, e a sua sentença de morte. Vimos em Marcos também, nas últimas lições, a crucifixão e a morte. E na última lição, na lição que estudamos nesta semana, vimos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como dissemos no estudo dessa semana, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, testemunhada por muitos, é que faz toda a diferença. É que mostra que o Senhor Jesus realmente era o Cristo da profecia, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. E vimos também ainda nesta semana a comissão evangélica que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e que se estende a cada um de nós. Mas eu quero ler com os irmãos um texto que estudamos, Marcos 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que o Senhor Jesus estava falando aqui, irmãos, estava falando da sua segunda volta, da sua volta.
Não da sua primeira vinda, que ia se encerrar com a ressurreição. Não, mas ele estava falando agora quando ele ia voltar, quando ele vai voltar, com poder e glória. Para quê? Para juntar os seus escolhidos dos cantos da terra, de todos os cantos da terra. Por quê? Porque a pregação do evangelho era para ser feita a toda a terra. E de toda a terra vão ter seres humanos que aceitaram o Senhor Jesus e vão ser escolhidos nesta hora, na hora que o Senhor Jesus voltar. Quero ler um texto da nossa lição. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo para concedê-la a quem ele quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele entregou como ser humano, reassumiu e concedeu à humanidade. Veja, irmão, o Senhor Jesus pode conceder a vida eterna a quem ele quiser. Como diz o texto que também estudamos ontem, aquele que crer e for batizado será salvo. É esse o Senhor Jesus, irmãos, que o evangelista Marcos apresenta. É esse o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E eu quero concluir o estudo deste trimestre, não com nenhum verso de Marcos, mas com o verso de Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança, a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que é isso, irmãos? A segunda vinda do Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus nos certifica de que ele voltará. Ele disse que voltaria. Ele disse que ia preparar lugar. E ele disse que voltaria para nos buscar. E ele vai voltar para nos buscar. E esse estudo, irmãos, esse belo estudo que tivemos desse evangelho, evangelho da salvação, evangelho eterno, o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse estudo que tivemos deve fazer alguma diferença na nossa vida, deve fazer muita diferença na nossa vida. Compreendermos o Senhor Jesus como o Cristo da profecia. Compreendemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Compreendemos o Senhor Jesus como aquele que tem um especial interesse na nossa salvação e tem um especial prazer em nos dar a vida eterna. É esse o Senhor Jesus que nós estudamos nesse trimestre. É esse o Senhor Jesus que quer salvar a mim e quer salvar a cada um de vocês. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesse trimestre, quando estudamos o livro de Marcos, quando estudamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando estudamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, como ele gostava de ser chamado. O Senhor Jesus que veio a esse mundo para oferecer-se em sacrifício, para ser a expiação dos nossos pecados e para nos conceder perdão e, consequentemente, nos conceder a vida eterna quando da sua vinda. Te agradecemos muito por esse estudo e queremos que nos ajude para que esse estudo, para que, conhecendo o Evangelho de Marcos, nós possamos estar mais perto de Cristo. Como diz a senhora White, para que a gente possa despender tempo a cada dia, lembrando da vida do Senhor Jesus Cristo, especialmente lembrando dos últimos dias da vinda do Senhor Jesus Cristo e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, feito por mim e feito por cada um de nós. Nos abençoa, portanto, neste estudo, nos abençoa para que possamos aprender realmente o que estudamos nesse trimestre e viver de acordo com o plano de Deus para cada um de nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bom sábado para todos. Neste sábado, nós vamos estudar a última lição de Marcos. E no sábado que vem já vamos estar no próximo trimestre, no último trimestre do ano. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os cônjuges, os filhos, os netos, sobrinhos. E que todos estejam felizes, felizes no sábado. O sábado é o dia da alegria. Eu quero desejar novamente para todos vocês, tenham um feliz sábado.